Meus irmãos e irmãs, amigos e amigas, eu quero saudar a todos nessa terça-feira com a paz do Senhor. Eu espero que você esteja bem e nós, com muita alegria, queremos dar continuidade ao nosso curso básico de teologia. Esta semana nós estamos estudando Cristologia, estudo, doutrina específica acerca da pessoa bendita e maravilhosa do Senhor Jesus. E sem mais delongas, nós queremos então estar entrando na matéria. Nós queremos hoje estar falando acerca do caráter e da obra do Senhor Jesus Cristo. Como de costume, nós lançamos os nossos vídeos no Facebook e em meu canal no YouTube, Valdecir de Almeida Oficial. Entra lá, me dá uma força, né? Se inscrevendo, deixando o seu like e também ali ativando o sininho para que você receba sempre o nosso material. Dessa forma, você procedendo, você estará ajudando e muito a minha vida, o meu trabalho, o meu ministério. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Então, vamos à matéria de hoje, os tópicos que nós queremos estar frisando desta matéria, que é Cristologia no dia de hoje. Vamos falar primeiramente sobre o caráter do Senhor Jesus Cristo. Como de costume, nós queremos ler aqui um pouco, né? Praticar um pouco a leitura, o tópico, e vamos estar comentando para a nossa melhor compreensão. Pois bem, falando sobre o caráter de Jesus. Em primeiro lugar, antes de nós lermos, é importante nós frisarmos que quando se fala de caráter, entenda-se, né? Fala-se sobre conduta, sobre procedimento, sobre questão de moral, de ética, de comportamento, certo? O estudo sobre o caráter de Jesus Cristo se reveste de grande importância, pelo fato de colocar em relevo tudo aquilo que ele afirmou ser, além de elevar a sua ética bem acima de todos os demais homens que já pisaram nesta terra. A ética e a moral de Cristo eram tão elevadas que até os pensadores ímpios a reconheceram. Então perceba como a ética e a moral de Cristo eram elevadas, são elevadas, né? Que inclusive até pensadores ímpios, incrédulos, que não criam em Cristo, reconheceram que não existiu na história da humanidade um homem com tão elevada moral e ética, com um caráter tão excepcional como o caráter do Senhor Jesus. É interessante nós frisarmos aqui, meus irmãos, que Jesus Cristo, ele é, para mim, para você, o exemplo maior de conduta, de caráter, de moral e de ética. Ele é o nosso espelho. Sobre tudo e sobre todos, nós temos que procurar seguir as pisadas do nosso Mestre. Continuando, a Bíblia comprova o caráter puro de Jesus Cristo, dizendo: porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Isso está registrado na carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo 26. Olha só o que o apóstolo Pedro, né, que caminhou com Cristo durante um período de aproximadamente 3 anos e meio, olha só o que Pedro vai falar acerca de Cristo. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, olha só, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seus corpos os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados, porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora
tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Isso está registrada na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 2, do versículo 21 ao 25. Então perceba que Pedro, ele frisa aqui que nós devemos seguir o exemplo e as pisadas do Senhor Jesus. A gente sabe que é difícil, né? Às vezes somos caluniados, às vezes somos perseguidos, difamados, certo? Mas a Bíblia, ela nos aconselha, ela nos exorta, ela nos encoraja a nós seguirmos o exemplo e as pisadas do Senhor Jesus. Diz aqui no texto, né, que quando ele era injuriado, ele não injuriava. Quando ele padecia, ele não ameaçava, mas ele entregava tudo, né, nas mãos do Pai, que é o justo juiz e julga todas as coisas de forma correta e com justiça, certo? Então, se porventura você está passando por uma situação onde você tem padecido difamação, calúnia, perseguição, que eu e você possamos não contra-atacar, que eu e você possamos não injuriar, não retribuir esta calúnia, esta perseguição, mas que eu e você venhamos a entregar tudo nas mãos do Pai, o justo juiz, porque é Ele, né, que advoga a nossa causa. É Ele que vai pelejar por mim e por você. É Ele que fará justiça por mim e por você. Que nós possamos seguir, então, o exemplo supremo do Senhor Jesus. Que nós possamos andar segundo as suas pisadas. Continuando o estudo de hoje, nós queremos, então, falar um pouco sobre a obra de Cristo, certo? Por obra de Jesus Cristo, entendemos tudo aquilo que ele realizou para o nosso bem, mediante a sua morte e ressurreição. Então, por obra de Cristo, nós entendemos tudo aquilo que ele realizou, certo? Mediante, para o nosso bem, mediante a sua morte e ressurreição. Ou seja, né, a sua morte, ou melhor dizendo, os seus ensinamentos, a sua morte na cruz do Calvário em nosso favor, para perdão dos nossos pecados, a sua ressurreição, certo? Isto é a obra de Cristo. A obra de Jesus Cristo se define por tudo aquilo que ele conquistou para nós como legado perpétuo, ou seja, tudo aquilo que ele conquistou para mim, para você, para todo o sempre. Isto é a obra de Cristo. E de forma resumida, o que ele conquistou para mim e para você? Olha só que interessante. Em primeiro lugar, a vida eterna. Em segundo lugar, a paz eterna. E em terceiro lugar, a alegria eterna. E quando nós falamos sobre alegria eterna, não compreenda de forma equivocada que nós não teremos momentos de tristeza, de frustração neste tempo presente. Não é isso. Mas fala de uma alegria que ela procede da fé que nós temos, da certeza, da convicção que nós temos que um dia o Senhor nosso Deus enxugará de nossos olhos toda a lágrima. Um dia, quando esta vida mortal findar aqui na terra, nós estaremos com o Senhor da glória para todo sempre. E ali, juntamente com Ele, não haverá mais pranto, sofrimento, decepção. Não. O Senhor nosso Deus, Ele irá enxugar, repito, dos meus olhos, dos seus olhos, toda a lágrima. Vale a pena servir, crer, confiar em Cristo. Seguindo, Martim Lutero, um dos reformadores, o grande reformador Martim Lutero, ele assim definiu a obra de Jesus Cristo. Em sua vida, Cristo foi um exemplo edificante, que nos traçou normas salutares de conduta. Em sua morte, um sacrifício propiciatório pelos nossos pecados. Em sua ressurreição, um conquistador.
em sua ascensão, um rei, em sua intercessão, um sumo sacerdote. A obra principal de Jesus foi clara e objetivamente definida por ele mesmo, quando ele disse em Lucas capítulo 19, versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E o que se havia perdido, meus irmãos? O ser humano havia se perdido. A Bíblia diz na carta aos Romanos que todos haviam pecado, estavam destituídos da glória de Deus. E o Senhor Jesus Cristo, através da sua obra, vida, morte e ressurreição, ele nos trouxe novamente para o Pai. A palavra religião do nosso idioma português vem da palavra religare, do latim. E religare significa religar. Numa linguagem mais moderna, poderíamos dizer conectar. Então, a humanidade havia pecado e devido ao pecado, à natureza pecaminosa que nos escravizava, certo? Nós estávamos separados da glória da presença de Deus. Mas através da morte e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, ou seja, através da sua obra, ele nos religou novamente ao Pai. Ele nos conectou novamente ao Pai. Jesus Cristo, através da sua obra, ele restaurou, ele restituiu a mim e a você junto ao Pai. Ele restaurou a nossa comunhão junto ao Pai. E é por isso que nós louvamos ao Senhor Jesus. Meus irmãos, então o nosso estudo hoje seria esse. Eu quero aqui, de todo o meu coração, desejar uma abençoada terça-feira para você e para a sua família. E até o dia de amanhã, querendo Deus. Deus os abençoe na pessoa bendita e maravilhosa do Senhor Jesus. Amém e amém.